Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. Todos os programas Expressão são especiais, mas hoje o nosso é mágico. E a razão é que temos como convidado o publicitário Luca Vieri, que fala sobre vendas, motivação, liderança e outros assuntos usando um artifício especial, a mágica. Ele foi responsável pelo encerramento das atividades do Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação, o CONIGT, realizado entre os dias 1º e 6 de outubro. Luca, seja bem-vindo ao nosso espaço. Você traz assuntos da área de negócios, gestão, liderança, entre outros, todos relacionados com a mágica. Como é que surgiu essa ideia? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto com vocês hoje. Bom, na verdade, eu comecei como mágico, né? Então, sempre trabalhei com mágica. Comecei muito cedo, com 7, 8 anos de idade, por conta de uma timidez. Eu sempre fui uma criança muito tímida e meus pais começaram a procurar algum lugar para que eu pudesse perder essa timidez. Me colocaram no futebol, colocaram na natação, em vários outros esportes. Mas acho que eu não era muito bom com o esporte ali e acabava facilmente enjoando e não indo mais, né? E a mágica foi meio que na época do Mr. M, todo mundo criticou muito o Mr. M, mas o Mr. M foi muito importante para mim porque deu esse destaque, né, para a mágica. E eu comecei a gravar esses números, essa mágica que aparecia do Mr. M, comecei então a estudar um pouco sobre isso e foi assim que a mágica entrou na minha vida, um pouco por acaso. Me apaixonei pela arte, né? E ali eu comecei então a ter uma possibilidade de perder um pouco da timidez, de estar na frente das pessoas, de interagir e de mostrar alguma coisa que eu sabia fazer, que era diferente, que as pessoas se interessavam, né? E foi meio que esse o caminho de eu ter entrado na mágica, né? Mas sempre tive a carreira paralela de estudos e tudo mais e me formei em publicidade e propaganda. Na publicidade, no meu TCC de publicidade, eu percebi que eu poderia unir o que eu apresentava com a mágica com o conteúdo que eu aprendia na faculdade. Então foi ali que despertou um pouco desse interesse em unir essas duas coisas, o mundo dos negócios com a arte que eu sabia apresentar, que eu sabia fazer. Então, na verdade, a mágica ela é a cereja do bolo de toda uma ideia empreendedora. Treinamentos, palestras, tudo isso aliado com a mágica, que parece que não é uma coisa muito comum. Na verdade, a mágica, eu comecei a perceber que ela tinha uma relação psicológica muito grande. Eu apresentava o mesmo show e algumas pessoas se emocionavam, algumas pessoas se divertiam, davam risada, outras queriam descobrir o segredo, né? Ficavam ali curiosas. Eu ficava pensando, como é que isso pode despertar diferentes reações no mesmo número? A mágica era a mesma, mas na cabeça, na mente de cada um acontecia de uma forma diferente, né? Eu falei, então, essa arte, né, essa técnica que a mágica apresenta era muito poderosa. Então eu falei, então eu acho que eu consigo, através dessa arte, através desse número de mágica, colocar na mentalidade das pessoas, na emoção das pessoas, na participação das pessoas, uma mensagem positiva. E comecei assim, a criar histórias. Na verdade, eu não pensei primeiramente em colocar algo do mundo corporativo, não, mas a colocar histórias motivadoras, a falar da minha vida, a falar do que eu aprendi, a falar do que eu vivi, através da mágica, com histórias motivacionais. E no final das minhas apresentações, eu percebi que as pessoas adoravam os números de mágica, mas sempre comentavam das histórias. Falavam, olha, aquela história que você contou no final tocou a minha vida. Aquela história que você falou mudou a forma como eu penso. Aquela história que você falou me fez lembrar muito meu filho, que não está aqui, eu queria que ele pudesse estar aqui assistindo, né? Então eu percebi que ali era realmente não só um meio, mas um fim realmente de transmitir conteúdo, de transmitir mensagem. É uma maneira muito poderosa da gente conseguir dar um exemplo
do que às vezes está apenas nas linhas de um livro técnico, né? Então a gente consegue mostrar de forma real como é que isso pode acontecer, de forma lúdica também, fácil de ser entendida. Você falou em exemplos, dá para mostrar um exemplo aqui de como é que acontece isso aí na prática? Sim, com certeza. Sabe que até um episódio muito engraçado, foi engraçado aqui hoje, tem uma mágica que sempre as pessoas pedem para eu fazer, que sempre em todo lugar que eu chego, e hoje quando eu cheguei aqui não foi diferente, que é para eu fazer aparecer dinheiro, não é verdade? Não sei porquê, né? Todo mundo quer saber. Eu acho que essa mágica todo mundo Seria bom fazer aparecer segredo. dinheiro? Sim? Querem aprender a fazer dinheiro quero. também? Vamos tentar. Eu vou ensinar então para vocês como é que eu faço para aparecer dinheiro. Eu, como sou mágico, tenho uma carteira aqui cheia de dinheiro. Não, Tá vazia, não é verdade? Mas olha, se eu faço assim, assopro, estalo os meus dedos. De 100 ainda. Parece que eu tenho aqui algumas notas. Olha só, tenho aqui 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço essa mágica. Olha só, para a gente conseguir multiplicar o dinheiro, eu aprendi que a gente precisa investir o nosso dinheiro. E quanto mais a gente investe o nosso dinheiro, mais ele multiplica. Posso fazer com você? Claro. Vou pedir para você abrir a sua mão assim. Ótimo. Olha só, acho que a câmera consegue pegar a mão dele aqui junto comigo. Perfeito. 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Quem sabe a gente investir em treinamento? Estamos falando aqui, claro, de capacitação, de treinamento. É importante a gente investir em treinamento. Quem sabe investir 100, 200 e 300 reais em treinamento. Claro, quanto mais a gente investe, quanto mais a gente aprende, mais o dinheiro volta. Tanto é que eu já tenho 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Mas quem sabe quem está assistindo o programa agora tem uma loja, tem um varejo, um comércio. Se a gente investir no nosso ponto de venda, por exemplo, no nosso ponto de venda, melhorar o ponto de venda, preparar para que o cliente possa entrar, se sentir melhor ali, investir mais 100, mais 200 e mais 300 reais no ponto de venda, no nosso comércio, na nossa loja, é investimento. Tanto é que o dinheiro já volta e eu tenho 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Viu, gente? É fácil. Quem sabe a gente pode investir em publicidade? Claro, eu estudei publicidade e a gente percebe que as empresas que mais vendem são aquelas que mais divulgam o seu produto. Quem sabe a gente investir mais 100, mais 200, mais 300 reais em publicidade, em propaganda, divulgar a marca, o produto, é investimento. E o dinheiro, 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Mas sabe que ainda existe... Dá para ganhar mais? Claro, mas a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Tem que mudar a nossa mentalidade porque, infelizmente, ainda existem pessoas que pensam que investir o dinheiro é bobeira. Não, para quê? Treinamento? Não tem por que investir em treinamento. Melhorar meu ponto de venda, mas a empresa sempre foi assim, a minha loja sempre foi assim, sempre deu certo. Para que eu vou investir em publicidade, em propaganda? Não, a gente já está aqui há muitos anos, todas as pessoas conhecem o nosso produto. E aí, 100, 200, 300, 100, 200. O dinheiro nunca volta. Por isso é importante a gente sim mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de pensar para que, investindo o nosso dinheiro, ele sempre possa ter 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. É dinheiro ou não é? É um bom dinheiro. E Fácil assim? Fácil. Fácil assim. Na verdade, me parece que é mais uma mudança de comportamento, de mentalidade. A gente tem muito medo também dessa mudança, muito medo. Claro, vem todo um cenário diferenciado, mas começa ali. A mudança começa a partir do momento que a gente aceita ela. Sim. Eu acho que a mudança de comportamento é o principal segredo, porque na mágica e nas palestras, né, como a gente quer dar esses exemplos de investimento, às vezes a pessoa tem uma insegurança realmente de investir, porque o mercado está muito instável, né? A gente agora passando pelas eleições, a gente não sabe qual vai ser o futuro do país e como vai ser. Às vezes a gente tem uma insegurança de investir. E quando a gente tem esse exemplo, que é bem claro e mostra que ali o dinheiro multiplica quando a gente consegue investir, multiplica quando a gente acredita no nosso produto, multiplica quando a gente acredita na nossa capacidade de aprender, de conhecer, a pessoa passa então a ter uma coragem maior, porque ela consegue enxergar e visualizar o resultado acontecendo, né? Mas mudar dói. Mudar é o crescimento, né, que a gente tem que ter para se desenvolver. Dói, com certeza. As crianças, quando estão crescendo, quando estão se desenvolvendo, elas sentem dor. Ela chega para o pai e para a mãe e fala, está doendo.
E aí leva no médico, e quando o médico examina não é nada, é simplesmente a dor do crescimento, né? Então o primeiro passo, claro, é dolorido. Ter atitude, sair do lugar, dar o primeiro passo dói, mas quando a gente consegue caminhar, quando a gente consegue avançar, a gente começa a perceber que esses resultados são mágicos. E na palestra a gente faz até uma mágica que fala sobre atitude e tudo mais, e mostra como sair do lugar. Normalmente quando eu convido alguém para participar da mágica, as pessoas têm insegurança, têm medo. Mas depois que elas saem do lugar, vão lá, conseguem participar, conseguem também realizar aquela mágica, elas se sentem mágicas, né? Elas falam, foi mágico esse momento. E é a questão de você mudar. Depois que você muda, a primeira atitude que você tem, você começa a colher novos resultados e percebe que consegue viver melhor, consegue ter mais coragem, consegue ter mais atitude e, consequentemente, consegue colher melhores resultados. O povo brasileiro, nós como um todo, gostamos de resultados imediatos e isso é um ponto até negativo. Sim. Porque a gente não se prepara. Então a gente quer ganhar na loteria, mas não quer investir na gente mesmo. Então tem uma forma de mostrar isso? Sim, vamos falar de conhecimento, claro. Né? Conhecimento é muito importante e mudar a forma como a gente tem do conhecimento. Antigamente, a gente tinha o que eles falavam sobre conhecimento linear. O que era o conhecimento linear? Eu entrava na faculdade, eu estudava sobre um determinado assunto, eu entrava no mercado de trabalho, trabalhava sobre aquilo que eu aprendi na faculdade e no final de 30 anos eu era um excelente profissional, mas apenas daquela área. Hoje não. Hoje a gente precisa ter um conhecimento diferente. Eu vou mostrar um número de mágica para vocês que fala um pouco sobre isso. Tenho aqui, dentro desse envelope, olha só, uma cartolina, que é uma mágica que eu vou ensinar o segredo. Sempre quando falam, tem um número de mágica que você pode ensinar, esse é um número que eu posso ensinar para vocês. É bem fácil, bem simples, porque tem uma cartolina branca e nessa cartolina eu colei um ponto vermelho. Do outro lado, eu colei 2 pontos, olha só. Do outro eu colei 3 e do outro 4. Não, quando eu falei que eu vou ensinar, eu vou realmente ensinar para vocês. As pessoas que estão em casa, estão prestando atenção, já perceberam que quando eu mostro que eu tenho um ponto, eu não tenho um ponto, eu tenho 2. Se eu coloco a minha mão assim, olhando rapidamente, parece que eu tenho um ponto só. E se eu coloco a minha mão do outro lado, olhando rapidamente, parece que são 2. Quando eu mostro que eu tenho 3, aliás, quando eu tenho 2, na verdade eu não tenho 2, eu tenho 3. Se eu coloco a minha mão assim, olhando rapidamente, parece que são 2. E se eu coloco a minha mão do outro lado, olhando rapidamente, parece que são 4. Sabe que nessa mágica sempre tem alguém que fala assim, mas eu vi o terceiro ponto. Quando ele mostrou eu contei, tinha 4 de verdade. Como assim não tem 4 de verdade? E essa mágica explica um pouco daquela frase do Einstein, que ele fala assim, a mente que se abre a uma nova mensagem, a um novo conhecimento, ela nunca mais volta ao seu estado normal. Quando a gente conhece o segredo, quando a gente passa a saber como é que essa mágica funciona, agora quando eu mostro que eu tenho um ponto, fica claro que eu estou escondendo aqui. E quando eu mostro que eu tenho 3, fica claro também que eu não tenho mais 3 pontos, né? Então é o conhecimento que a gente fala hoje do conhecimento T. O que é o conhecimento T? É um conhecimento muito aprofundado sobre a minha profissão, sobre aquilo que eu faço. Eu sei muito do que eu trabalho, mas eu também tenho que ter um conhecimento linear, um conhecimento superficial sobre várias coisas. Sobre mágica, claro, sobre política, sobre esporte, sobre arte, sobre cinema. Porque quando a gente começa a aprender várias coisas, a gente começa a linkar. O cérebro tem a capacidade de criar sinapses, criar conexões entre vários assuntos. E aí a gente começa então a observar cada coisa de uma maneira diferente. Então hoje, se eu mostro que eu tenho um ponto, todo mundo sabe qual é o segredo por conhecer algo novo. Quando eu mostro que eu tenho 2, claro, fica mostrando que eu não tenho 2. Mas sempre tem alguém que fala assim, e você que é mágico, não pode tirar a mão daqui? Aí eu já não sei o que vocês de casa vão fazer, mas eu como sou mágico, claro, basta dar um toque assim e o terceiro ponto aparece. Eu mostro que do outro lado eu realmente tenho 4 pontos, do outro eu tenho 5 e do outro 6. Se vocês não entenderam essa mágica, acho que é bom consultar um oftalmologista. Obrigado. Que bacana. Luca, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalhava antes só com mágica e agora com palestras, com treinamentos. Existe uma aceitação diferente, por exemplo, de quem recebe um treinamento tradicional para quem recebe um treinamento com esse plus?
Então, no começo foi muito difícil. No começo a aceitação era complicada por imaginar que a mágica seria só um entretenimento. Não, eu tenho aqui uma reunião séria, eu tenho aqui os meus vendedores, eu tenho aqui os meus líderes, eu tenho aqui a minha equipe. Aqui a gente não tem brincadeira. Como assim vai ter uma mágica, né? Então era um pouco difícil realmente. E eu fiz o meu TCC de publicidade, né, na faculdade para estudar se as palestras com mágica poderiam ter resultados diferentes, né? Então, me dediquei ao meu TCC a colher informações, pesquisas sobre esse trabalho. E o mais interessante é que a gente descobriu que a retenção e o tempo a qual essa retenção se mantém é muito maior quando a gente tem o lúdico trabalhado nas palestras. Porque as pessoas estão cansadas de assistir mais do mesmo, né? O mais do mesmo não emociona mais, não conquista. Antigamente, ter uma palestra era muito mais difícil. Hoje a gente consegue assistir no YouTube inúmeras palestras, o conteúdo e tudo mais. Então, se quando a gente está ao vivo, presente, não é um conteúdo que emociona, não é um conteúdo que prende a nossa atenção, a gente consegue em apenas 10 minutos já começar a pensar nos problemas de casa, a pensar que tem que passar no supermercado, comprar pão. Que é tudo caro. E é tudo caro. E a gente esquece, então, do que está acontecendo ali em cena. E a mágica, então, consegue trazer essa atenção de novo, porque trabalha com emocional. A gente só consegue gravar alguma coisa quando ela está linkada no emocional, seja para o bem ou seja para o mal. Quando a gente tem uma mensagem emocional negativa muito grande, aquilo fica marcado também na gente. Um acidente, um assalto, um susto, alguma coisa, né? A gente fica com aquela mensagem gravada por muito tempo. Mas quando é algo bom também, quando a gente faz uma viagem positiva, quando a gente passa por um momento, uma conquista, alguma coisa, isso também fica gravado emocionalmente no nosso cérebro muito mais e por muito mais tempo do que o nosso cotidiano comum, né? Então a palestra com mágica, ela tem exatamente esse viés de conseguir conquistar as pessoas pelo lado emocional, gravar o conteúdo e manter a mensagem. E o mais legal é que uma palestra tradicional, as pessoas conseguem assimilar apenas 15% do conteúdo. Uma palestra com mágica, a gente consegue chegar até 65%. E uma palestra tradicional também, as pessoas ficam com esse conteúdo por até 19 dias. E uma palestra com mágica, até 6 meses. E a explicação fácil disso é sempre lembrar, e com certeza vocês, quando criança, assistiram um show de mágica em algum momento, num circo, num aniversário, alguma coisa, e lembram disso até hoje perfeitamente, cada cor, cada toque, né? Porque é uma emoção muito positiva. Então a gente consegue gravar esse conteúdo, essas mágicas que eu apresentei para vocês. Provavelmente daqui 6 meses vocês vão lembrar que eu apresentei um número com um quadro de dados, que falava sobre conhecimento, que falava sobre informação, que eu apresentei um número de dinheiro, de como multiplicar, de como investir o nosso dinheiro, e isso fica então associado no cérebro muito melhor, por muito mais tempo, desde que a mágica tenha esse cuidado que eu tenho hoje, né? Então, o cuidado maior da apresentação, eu criei uma metodologia com esse trabalho, chama Descubra a Sua Mágica, né? Então, a gente cria o texto, cria os números, a forma de apresentar, o link com o conteúdo, o link com a palestra, exatamente para a gente conseguir transmitir o conteúdo de forma direta. Não é só a mágica pela mágica. Eu não apresento o número simplesmente para ser um entretenimento, mas como uma forma de você conseguir aprender algo novo linkado com aquela mágica. Então hoje a gente consegue sim colher resultados e é muito mais fácil a gente mostrar para novas empresas, para novas pessoas que esse conteúdo dá resultado simplesmente pelo depoimento das pessoas que contratam, que assistem, que participam e percebem que a mudança acontece realmente num trabalho como esse, um trabalho lúdico com a mágica e o conteúdo. Tem algum resultado prático sobre os resultados, enfim, que as pessoas têm a partir da convivência e da vivência de exemplos desta natureza? As pessoas ficam mais motivadas, aprendem e entendem ao mesmo tempo de que o mundo não é só mágica, mas assim, dedicação, esforço, etc. O mais legal desse trabalho, do Descubra a Sua Mágica, é que eu não faço a mágica falando de mim. Aliás, eu não faço a mágica falando de você. Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei o que você faz. Mas eu falo do que aconteceu na minha vida, o que mudou, o que eu tive que fazer diferente e quais foram os resultados para mim. E isso deu certo para mim. Eu não sei se vai dar certo para você, mas eu mostro que uma criança tímida do interior,
uma criança de uma família humilde, conseguiu viver da mágica, e eu gosto de dizer que a mágica não é o meu meio de vida, mas a mágica é o meu inteiro de vida, né? Eu me sinto inteiro realizando e falando sobre isso, e que deu certo comigo. Então, a motivação vem talvez de um exemplo de vida que é incomum para todo mundo, né? E o resultado que a gente tem prático sobre isso é os depoimentos diretos e espontâneos que a gente tem das pessoas que participam, né? Eu recebo diversas mensagens de pessoas que falaram assim, olha, eu mudei uma coisinha na atitude, eu mudei uma coisinha na minha vida, eu mudei uma coisinha do meu processo de trabalho com o meu funcionário, com o meu filho, com a minha equipe, e está fazendo toda a diferença, né? Então esse é o resultado mais importante, né? Talvez números, vendas, é uma coisa que acontece a longo prazo. Como você falou, a gente não pode imaginar que vender mais, vender melhor vai acontecer amanhã, simplesmente depois da palestra. Mas se a gente consegue mudar a forma da gente pensar, e um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, o resultado acontece a longo prazo, né? Eu tive um caso até de uma palestra que a gente estava apresentando para enfermeiras em São Sebastião, interior de São Paulo, ali no litoral norte. E eu recebi uma mensagem de uma menina que estava no último ano da faculdade e ela tinha desistido de apresentar o TCC simplesmente porque ela não se sentia capaz e preparada para apresentar o TCC. Estava muito nervosa e depois da palestra ela apresentou o TCC, ela se sentiu encorajada, passou, teve nota 10 e mandou essa mensagem para mim dizendo que ela hoje descobriu a mágica dela, descobriu que realmente ela queria ser enfermeira simplesmente depois de assistir essa palestra. Então isso para mim é o resultado mais importante que eu tento buscar nas pessoas. Até porque o trabalho, ele deve ser uma coisa aliada ao nosso propósito, aos nossos valores pessoais. Senão a vida fica muito difícil. Sim, sim. A mágica só acontece, né? O Ferreira Goulart diz que a arte que não emociona, não importa. Então, mesmo no trabalho, quando a gente se emociona fazendo aquilo, não importa. Pode ser um trabalho técnico, pode ser um trabalho artístico, né? Mas se a gente tem prazer, se a gente acorda disposto a fazer aquilo, com certeza acontece de uma melhor maneira, muito mais fácil, muito mais leve, né? Então tem que existir propósito, com certeza, senão a gente... Eu falo na palestra que se o que você faz não emociona, se o que você faz não te dá prazer ao acordar de dia, então descubra realmente a sua mágica, descubra o que te dá prazer e não tenha medo de mudar. Eu mudei dos números de mágica, mudei da publicidade, né? Eu trabalhei, né, como publicitário, eu tive uma agência de publicidade, mas eu não me emocionava fazendo aquilo. Então, eu tive nenhum medo, nenhuma insegurança. Aliás, claro, a gente tem sempre um pouco de medo, mas... quando mudar dói. Mudar dói, exatamente. Mas hoje eu me sinto muito mais feliz, muito mais preparado para motivar outras pessoas também a acreditarem que isso é possível. Quem está em casa está louco para que tu faça mais uma mágica, então. Já que todos, não somos só nós, não é nosso público da palestra, mas quem está em casa também quer ter um up na sua vida. Com certeza. Vamos falar de propósito, claro, falar de paixão, de fazer com você, para deixar assim, um coração com você. Ótimo. Acho que a gente pode ir alternando também entre essa câmera e o plano geral, para que todos possam ver você participando dessa mágica junto comigo. Assim, mostra assim seu coração para as pessoas. Esse é o meu coração. Já passou por algum desafio na sua vida? Já. Eu também já passei por vários desafios. E sabe que no meio desses desafios parece que o nosso coração quer abrir no meio. A insegurança, o medo. Parece que o nosso coração rompe assim. Rasga. Rasgar também? Ai, que dó. Mas sabe que eu tenho certeza que, assim como eu, você também não passou por apenas um desafio, mas passamos por desafios todos os dias, vários desafios. E parece que sempre o nosso coração vai se dividindo assim. E o mais legal de poder ter um momento como esse, um dia como esse, é que eu posso unir os meus desafios com os seus desafios. Claro, em que eu posso ensinar, mas também posso aprender. Onde, através de uma palavra, de uma história, a gente pode unir assim os nossos corações, os nossos desafios. Quem sabe, com um exemplo, com algo que acontece no dia a dia das pessoas, a gente pode descobrir como superar os nossos desafios. Mas essa mágica não acontece nas minhas mãos, não. Essa mágica tem que acontecer nas mãos de cada um de vocês, porque serão vocês os responsáveis por levar essa mágica, por levar, assim, motivação, levar alegria, amor a partir de hoje, a partir da minha presença aqui.
Então essa mágica tem que acontecer na sua mão. Abre a sua mão, pedi para você colocar assim, coloca seu dedo em cima e assopra. Como eu falei, a mágica não pode acontecer nas minhas mãos, mas tem que acontecer na sua. Porque, por mais que o nosso coração possa parecer rompido, dividido, quando estamos juntos num encontro como esse, é através sim de um olhar, é através de um perdão, de uma mensagem. Por mais que o desafio possa parecer grande, é quando estamos com nossos corações próximos, é que ele pode ficar inteiro novamente. Mas que a partir de hoje, a partir desse nosso encontro, a partir desse nosso momento aqui, que a gente possa não criar mais muros, mas sim pontes, laços, elos entre pessoas e corações. Com certeza. Para vocês de lembrança. Vou levar, com certeza. Muito obrigada. Luca, a gente está bastante emocionado, bastante motivado para enfrentar as dificuldades, eu acho que com mais tranquilidade a partir desse momento. Não sabemos ainda fazer mágica, mas esperamos que as suas mágicas e as suas mensagens tenham realmente contribuído com a gente e com aquele que está em casa sempre, semanalmente, nos prestigiando. Gente, obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado, Luca, pela sua presença especificamente. Torcemos para que você volte outras vezes aqui no nosso espaço e na nossa universidade. Obrigado, Fernanda, também. Leve os seus corações para casa. Reconstruído. Reconstruído. Um abraço a todos vocês aí de casa. Até a semana que vem. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro.